De Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. This morning I'll be preaching on Judges chapter 14, which is part of the Samson story. Esta manhã vou pregar de Juízes capítulo 14, que faz parte da história de Sansão. O capítulo inteiro, Juízes 14. E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timna. E chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu, e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias das bodas me declarardes a descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E se não puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamastes-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante deles e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda me não declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que o acompanhava. Let us pray. Oremos. Almighty God, our Father, we thank you for the Lord Jesus Christ. Grande Pai, nosso Deus, te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo. We thank you that he is the stronger man who bound the strong man and plundered his house. Damos graça que ele é o homem mais forte, que foi e se apossou da casa do seu inimigo.
Father, we pray as we look at the story of Samson today that you would teach us more about our Lord Jesus. Pai, oramos que enquanto estudamos a história de Sansão hoje, que nos ensinarás mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. We ask this in Jesus' name. Amen. Oramos isso no nome de Jesus. Amém. Amen. What are we to do with a character like Samson? O que devemos fazer com uma personagem como o Sansão? To many Christians, he looks like something of a buffoon. Para muitas pessoas, muitos cristãos, ele parece quase como um palhaço. He can't keep his eyes or his hands off of women. Ele não consegue tirar as mãos nem os olhos das mulheres. He bumbles along and makes mistakes and then throws a tantrum when things don't go his way. Ele tropeça por aí, cometendo erros, e aí faz uma birra quando as coisas não caem da maneira que ele queria. He's like a 2-year-old that's as big and strong as Joffrey. É como uma criança de 2 anos com o mesmo tamanho e força que o Joffrey. And for many Christians, the reason why Samson's story is told is to show us how gracious God is even to buffoons. E para muitas pessoas, a história de Sansão está na Bíblia para mostrar aos cristãos que Deus é gracioso até para com os palhaços. If God can be gracious to Samson, he can be gracious to everyone. Se Deus pode ser gracioso para com Sansão, pode ser gracioso a todos. I don't think we should be satisfied with that reading of the Samson story. Eu não acho que devemos estar satisfeitos com essa leitura da história de Sansão. The book of Judges spends a lot of time talking about Samson. O livro de Juízes passa muito tempo falando da história de Sansão. 4 entire chapters of Judges are devoted to the Samson story. 4 capítulos inteiros são dedicados à história de Sansão. And in the New Testament, he's described as a man of faith. E no Novo Testamento ele é descrito como ser um homem de fé. You probably know the chapter in Hebrews 11. Você deve conhecer o capítulo em Hebreus capítulo 11. Hebrews 11 is a review of the Old Testament, all the heroes of the Old Testament. Hebreus capítulo 11 é uma revisão de toda a história dos santos do Antigo Testamento. Noah and Abraham and Sarah and Moses and David, they are all people of faith. Noé e Abraão e Moisés e Sara e Davi são todas pessoas de fé. And Samson is listed among them. E Sansão está nesta lista. For the writer of Hebrews, Samson is a man of faith and wisdom and faithfulness. Para o escritor de Hebreus, Sansão é um homem de sabedoria e fé e fidelidade. And in order to understand the ministry of Samson, we have to look at him as a man of faith. E para entendermos o ministério de Sansão, temos que o enxergar como um homem de fé. Samson is a man of faith, but with an unusual mission. Sansão é um homem de fé, porém com uma missão fora do normal. Samson's ministry is a ministry of provocation. O ministério de Sansão é um ministério de provocação. And to understand why he is given a ministry of provocation, we have to understand what's going on in Israel at the time. E para entender por que lhe foi dado um ministério de provocação, temos que entender o que estava acontecendo em Israel naquela época. You heard from the reading that they are under the rule of the Philistines. Vocês escutaram, ouviram na leitura que eles estão baixo a mão dos filisteus. This is a recurring problem in the book of Judges. Esse é um problema recorrente no livro de Juízes. Israel is repeatedly enslaved to different nations. Israel repetidamente escravizado a diferentes nações. And the reason they're enslaved is because they commit idolatry. They worship idols. E estão escravizados pela seguinte razão: cometeram idolatria, adoraram a ídolos. You may know the rhythm of the book of Judges. Você pode conhecer o ritmo do livro de Juízes. Israel worships idols. Israel adora a ídolos. Yahweh gives them over to another nation. Jeová o rende, o dá a outra nação. In their distress, they cry out to the Lord for deliverance. No seu sofrimento, clamam ao Senhor para serem redimidos. And the Lord graciously answered by raising a judge. E o Senhor graciosamente os responde levantando um juiz. The judge delivers them, and as long as the judge lives,
Israel remains faithful. O juiz os entrega, os redime. E enquanto o juiz está vivo, eles estão seguros. But as soon as the judge dies, the dance starts all over again. Mas assim que o juiz morrer, a dança começa novamente. They turn back to idols. Voltam aos ídolos. They become slaves. Se viram escravos. They cry out in distress. Clamam no seu sofrimento. And so on, cycling through the book of Judges. E assim continua, num ciclo eterno. And the story of Samson begins that same way. E a história de Sansão começa desse mesmo jeito. Israel plays the harlot with other gods. Israel se prostitui com outros deuses. And so the Lord sends the Philistines to rule them. Então Deus manda aos filisteus para reger sobre eles. But then a change in the rhythm. Mas então vem uma mudança no ritmo. We have this pattern that we're used to, but something happens that's different. Temos esse padrão a que nos acostumamos, mas acontece alguma coisa que é diferente. And the thing that's missing here is Israel's cry of distress. E a coisa que está faltando aqui é o clamar de Israel no seu sofrimento. They are worshiping idols, they're enslaved to the Philistines, but they don't cry out. Estão adorando a ídolos, estão escravizados, porém não clamam a Deus. And by this time in the book of Judges, that absence is important. The thing that's lacking is important. E chegando nesse tempo, nessa parte do livro de Juízes, essa falta de clamação a Deus é importante. Why doesn't Israel cry out against the Philistines? Por que Israel não clama a Deus contra os filisteus? Why don't they ask for a judge and a deliverer? Por que não pedem um juiz, alguém que lhes entregue, que lhes redima? The reason is that the Philistines are not harsh masters. A razão é que os filisteus não são duros mestres. The Philistines don't invade and take the harvest from the Israelites. Os filisteus não invadem e roubam a colheita inteira dos israelitas. They don't plunder or pillage or rape. Eles não cometem rapina ou roubo. They're civilized slave masters. São mestres de escravo, mas são civilizados. And Israel has become comfortable being slaves. Então Israel chegou a estar confortável sendo escravo. But Israel should not be comfortable being slaves. Mas Israel não deve se sentir confortável sendo escravizado. The land they live in belongs to Yahweh. A terra em que eles moram pertence a Javé, a Jeová. And he gave it to Israel, not to Philistia. E ele deu para Israel, não para a Filístia. The Philistines are intruders in that land and they should not be ruling. Os filisteus são os invasores, os intrusores, e não são eles que devem estar regendo. But before Israel is ready to be redeemed, they need to become uncomfortable with their situation. Mas antes que Israel esteja pronto para serem remidos, eles têm que sair da sua zona de conforto com essa situação. That is Samson's mission. Esta é a missão de Sansão. Samson is sent to make them uncomfortable. Sansão é enviado para tirar-lhes deste conforto. Samson is sent to stir up a reaction from the Philistines. Sansão é enviado para mexer com os filisteus, para causar uma reação. We might say he comes with a sword to divide. Poderíamos dizer que ele vem com uma espada para dividir. And everything Samson does is a provocation to the Philistines. E tudo o que Sansão faz é uma provocação aos filisteus. He chooses a Philistine wife, but his wedding results in 30 dead Philistines. Ele escolhe uma esposa filisteia, mas essas bodas resultam na morte de 30 filisteus. He kills more Philistines, so they send the whole army to get him. Então manda o exército inteiro, ele mata mais filisteus. But that doesn't work either. Isso também não funciona. An entire Philistine army against one man, and Samson wins. Exército inteiro contra homem e Sansão vence. He kills 1,000 Philistines with the jawbone of a donkey. Mata 1000 filisteus com a mandíbula de jumento. The Philistines are constantly humiliated by Samson. Os filisteus são constantemente humilhados por Sansão. And then to make matters worse,
Samson makes up little stories and rhymes and jingles about the Philistines. E para ficar ainda pior, Sansão faz musiquinhas e enigmas e histórias sobre os filisteus. Heap upon heap upon heap, with the jawbone of a donkey I have killed 1,000 men. Monte em monte, com a mandíbula de um jumento, eu matei 1.000 homens. You can imagine that that little song was spreading all the way through Israel. Você pode imaginar que essa musiquinha estava correndo por Israel inteiro. And Samson was becoming a folk hero. E Sansão estava virando um herói de folclore. Suddenly, Israel should recognize that the Philistines are not as strong as they look. De repente, Israel tem que reconhecer que os filisteus não são tão fortes como parecem. If one man who has the Spirit can defeat the Philistines by himself, Se Israel has nothing to fear. Se um homem que tem o espírito, um homem singular que tem o espírito pode derrotar os filisteus, então Israel não tem nada a temer. Is that how Israel reacts? E é assim que Israel reage. Israel gets behind Samson and supports him. Israel apoia a Sansão e fica por trás de Sansão? No, Não, the opposite. é o contrário. The Israelites are ready to cooperate with the Philistines to stop Samson. Os israelitas estão dispostos a colaborar com os filisteus para parar a Sansão. They're so comfortable with Philistine rule that they'll even oppose the Lord's anointed one. Seu nível de conforto com o regimento dos filisteus é tão alto que estão dispostos até a... Sorry, last time. The last bit. Sorry. Estão dispostos a colaborar contra Sansão. É, my problem. It's been so long. Yeah. So the Philistines and the Israelites both oppose Samson. Então, Israel e os filisteus, ambos se opõem a Sansão. Still, his ministry of provocation is stirring things up. Mesmo assim, o seu ministério de provocação está mexendo com a coisa. And another judge named Samuel will lead Israel to victory over the Philistines. E outro juiz, chamado de Samuel, levará Israel à vitória sobre os filisteus. Samson's ministry is a ministry of provocation, O ministério de Sansão é um de provocação, to stir up anger and resentment among the Philistines, para criar ressentimento e raiva nos filisteus, to make life uncomfortable for the Israelites. para fazer que a vida dos israelitas não seja confortável, So the Israelites cry out and begin to resist the Philistines. para que os israelitas comecem a clamar e a resistir aos filisteus. That's a clever strategy, É uma estratégia esperta, but it doesn't come from Samson. mas não vem de Sansão. Samson is guided at every step by the Holy Spirit of God. A cada passo, Sansão é guiado pelo Santo Espírito de Deus. I'm not saying Samson was flawless, Não estou dizendo que Sansão não tinha pecado, não tinha erro. of course Samson made mistakes and Samson sinned. Claro que Sansão errou e Sansão cometeu pecado. But Samson is the most spiritual man in the entire Bible. Mas Sansão é o homem mais espiritual na Bíblia inteira. 4 times the Spirit comes on Samson. 4 vezes o Espírito desce em Sansão. More times than the Spirit comes on anyone else in the entire Bible. Mais vezes que o Espírito vem em qualquer outra pessoa na Bíblia inteira. And the Spirit leads Samson to do things that we don't approve of. E o Espírito leva Sansão a fazer coisas que nós não gostamos. Chapter 14 begins with Samson going to Timnah and seeing a Philistine woman that he wants to marry. O capítulo 14 começa com Sansão descendo a Timna e vendo uma mulher filisteia com quem ele quer se casar. But the beginning of chapter 14 is not the beginning of this episode. Mas o começo do capítulo 14 não é o começo desse episódio. In the original story, there's no chapter division. Na história original não tinha essa divisão de capítulo. The story actually begins in verse 25 of the previous chapter. A história começa no versículo 25 do capítulo prévio. The Spirit of the Lord stirs Samson. O Espírito do Senhor levanta Sansão And then Samson goes to Timnah and sees the Philistine woman. e só depois Sansão vai a Timna e vê a mulher filisteia.
The Spirit is leading Samson to offer marriage to a Philistine. O Espírito está levando Sansão a oferecer casamento a uma mulher filisteia. If this woman from Timnah accepts this marriage and is loyal to Samson, Se essa mulher de Timna aceita esse casamento e é leal a Sansão, she'll join the ranks of the great Gentile women who are incorporated in Israel. ela se juntará às fileiras de grandes mulheres gentias que fazem parte do povo de Israel. Tamar, Tamar, Rahab, Raabe, Ruth, Ruth, all of these women who end up in the genealogy of Jesus. todas essas mulheres que acabam dentro da genealogia de Jesus. These are Gentile women that are incorporated into the people of God. Essas são mulheres gentias que são incorporadas no povo de Deus. And that's the offer that Samson makes to this woman. E essa é a oferta que Sansão faz a essa mulher. You can be a Tamar, you can be a Rahab, you can be a Ruth, Você poderia ser uma Tamar, uma Raabe, uma Ruth, if you will be faithful. se você for fiel. Of course, the woman is not faithful. Claro que ela não é fiel. The woman betrays Samson. Ela trai a Sansão. She pesters him until he gives up the answer to the riddle. Ela molesta ele até que ele rende a resposta ao enigma. Another Philistine woman, Delilah, will do the same later in the story. Uma outra mulher filisteia, Delila, fará a mesma coisa mais tarde na história. She will pester Samson until he gives up the secret of his strength. Ela também vai provocar a Sansão até que ele dê o segredo da sua força. And that's Samson's great failure. E essa é o grande fracasso de Sansão. But the offer of marriage to the Philistine woman is not wrong. That's something the Spirit drives him to do. Mas essa oferta de casamento à mulher filisteia não é errada. Isso é uma coisa que o Espírito o leva a fazer. We get a picture of this, or one angle on it, by looking at verse 4 in chapter 14. Se olhamos o versículo 4 do capítulo 14, podemos conseguir ter uma imagem pequena disso. Samson's mother and father want him to marry a nice Israelite girl. O pai e a mãe de Sansão querem que ele se case com uma boa mulher israelita. Verse 4 tells us that they did not know that he was seeking an occasion against the Philistines. O versículo 4 nos diz que eles não sabiam que Sansão estava buscando uma ocasião de provocar os filisteus. Who was seeking an occasion against the Philistines? E quem estava buscando essa ocasião? Is the Lord seeking an occasion against the Philistines? É o Senhor Or is it Samson? ou é Sansão? Both. Ambos. The answer is yes. Both the Lord and Samson are seeking an occasion. A resposta é sim. Ambos, o Senhor e Sansão, estão buscando ocasião. Samson offers marriage in good faith to this Philistine woman. Sansão oferece casamento em boa fé à mulher filisteia. But the Lord is orchestrating things so that it becomes an occasion for Samson to attack the Philistines. Mas o Senhor está dirigindo e orquestrando as coisas para que se torne ocasião de provocar os filisteus. And to begin his ministry of provocation that's going to divide and intensify the situation in Israel. E para começar esse ministério de divisão, de provocação que vai dividir aos israelitas. What should we say about Samson's women? O que devemos dizer sobre as mulheres de Sansão? In the original Hebrew text, woman is the first word that he utters. No texto original hebreu, a primeira palavra que ele fala é mulher. Probably that was not the first word that your children have said. É muito provável que essa não foi a primeira palavra das suas crianças. They might have said ball or mama. Talvez disseram mamãe ou bola. But Samson first says woman. Mas Sansão, a primeira coisa que ele fala é mulher. Woman, I saw a woman and she is right in my eyes. Mulher, vi uma mulher e ela está certa nos meus olhos. Obviously not the first word he spoke as a child. Claro, não foi a primeira palavra que ele falou como criança, But it's the first word he speaks in the Bible. mas é a primeira palavra que ele fala na Bíblia. And it's an important theme of the story of Samson. E é um tema importante da história de Sansão. Every episode of Samson's life begins with a relationship with a woman. Cada novo episódio na vida de Sansão começa com algum relacionamento com uma mulher. His marriage to the Philistine woman, the Timnite, begins an escalating series of confrontations. Seu casamento com uma mulher filisteia, a Timnaíta, lança
uma sequência de provocações. And then those confrontations end with Samson killing 1,000 Philistines. E esses confrontamentos acabam com Sansão matando a 1.000 filisteus. And then he goes to visit a prostitute in the city of Gaza. Então ele vai visitar uma prostituta na cidade de Gaza. That is a sin on Samson's part. Isso é um pecado na parte de Sansão. And in the book of Judges, the word harlot or prostitute is usually used for idolatry. E no livro de Sansão, a palavra prostituta geralmente é usada para situações de idolatria. By visiting a prostitute, it's as if Samson has fallen into the same sin that Israel falls into. Por estar visitando uma prostituta, é como se Sansão estivesse caindo no mesmo pecado que o povo de Israel. But at the end of that episode, Samson removes the gates of the city of Gaza. Mas no fim desse episódio, Sansão acaba tirando as portas, os portões da cidade de Gaza. Here's a city that's in Philistia that's wide open if Israel wants to take it. Aqui está uma cidade na Filístia que está aberta à conquista, se Israel estiver disposto. Even when Samson sins and fails, he leaves the Philistines open to attack. Mesmo quando Sansão peca e falha, ele deixa os filisteus abertos ao ataque. And then the last episode, of course, has to do with Delilah. E o último episódio, claro, tem a ver com Delila. And again, Samson fails because he tells Delilah the source of his strength. E novamente Sansão falha, porque ele fala para ela a fonte de sua força. But that episode also ends with Samson's final victory, Mas esse episódio também termina com a vitória final de Sansão, because he brings down the temple on 3,000 of the Philistine noblemen. porque ele faz que o templo caia em cima de 3.000 aristocratas filisteus. Samson and his women are like Adam and Eve. Sansão e suas mulheres são como Adão e Eva. Think of the scene in Eden, Adam and Eve and the serpent. Pense no cenário no jardim, Adão e Eva e a serpente. And the serpent tempting Eve so that she tastes the fruit and gives the fruit to Adam. E a serpente tentando a Eva e ela toma a fruta e dá para o Adão. That's the scenario that Samson goes through several times. Este é o cenário que Sansão sofre, passa por esse cenário várias vezes. The Philistines are the tempters in this story. Os filisteus são os tentadores nessa história. There are the serpents Eles são a serpente, who tempts the women that Samson is involved with to betray him. que tenta as mulheres com quem Sansão está envolvido a traí-lo. And in this, these women represent the unfaithfulness of Israel. E nisso essas mulheres representam a infidelidade de Israel. An Israel that is tempted by the serpent to betray her husband, Yahweh. Israel que é tentado pela serpente de trair a seu marido, Javé. Ultimately, everything in the Bible is about Jesus Christ. No fim das contas, tudo nas Escrituras é sobre Jesus Cristo. Jesus and his suffering and his glory are the story of the whole scriptures. Jesus e seu sofrimento e sua glória é a história das Santas Escrituras. And this is what we should see in the Samson story. E é isso que devemos enxergar na história de Sansão. Samson is the strong man who is a foreshadowing of the strong man who is Jesus. Sansão é o homem forte que é uma previsão de Jesus vindo como um homem forte. Jesus too has a ministry of provocation. Jesus também tem um ministério de provocação. He heals on the Sabbath. Ele cura no sábado. The Pharisees object to him healing on the Sabbath. Os fariseus fazem suas objeções que ele cure no sábado. But he doesn't stop healing on the Sabbath, Mas ele não para de curar no sábado, even though he knows it's going to upset the Pharisees. mesmo sabendo que isso vai enfurecer aos fariseus. He's challenging their false understanding of the Sabbath. Ele está desafiando ao seu entendimento falso do que é o sábado, By giving relief and healing on the Sabbath. That's what the Sabbath is for. por dar alívio e cura no sábado. É para isso que serve o sábado. Jesus eats with all the wrong people, Jesus come com todas as pessoas erradas. and the Pharisees object. E os fariseus fazem suas objeções. Jesus has contact with lepers and dead bodies, and his enemies object. Jesus tem contato com os leprosos e cadáveres, e os seus inimigos fazem suas objeções. And then Jesus makes up stories
and puts his enemies in the story as the villains of the story. Então Jesus inventa histórias e coloca os seus inimigos dentro das histórias como vilões. Who are the tenants who refuse to give their rents to the master of the vineyard? Quem são os que alugam? Quem são os que estão pagando para o vinheiro na história que conta Jesus? They're the villains of that parable. Eles são os vilões daquela parábola. And in that case, the Pharisees recognize that Jesus is talking about them. E nesse caso, os fariseus reconhecem que Jesus está falando sobre eles. And like Samson's rhymes and songs, Jesus exposes how weak and fragile the Philistines are. E como nas rimas e musiquinhas de Sansão, Jesus deixa exposto o quão fraco estão esses inimigos. And Jesus becomes a folk hero like Samson. E Jesus se torna um herói folclórico, como Sansão. And his stories are being told and retold among the peasants and the people, the faithful people of Israel. E os campesinos, os fiéis entre Israel, contam e recontam essas histórias de Jesus. Jesus too has a ministry of provocation, just as Samson does. Jesus também tinha um ministério de provocação, assim como Sansão. One of the episodes in Judges 14 specifically highlights the truth of the gospel. Um dos episódios em Juízes capítulo 14 especificamente ressalta uma coisa sobre o Evangelho. Samson goes to Timnah to visit his wife-to-be. Sansão vai a Timna para visitar a sua esposada. And a lion comes out to attack him. E sai um leão para atacar. And he tears the lion and kills him. E ele mata o leão e o abre. And he comes back later and finds that bees have made a hive inside the carcass, and he eats the honey. Ele volta depois e vê que abelhas têm feito uma colmeia dentro do leão e ele come do mel. That's a symbol of what Samson is doing in Israel. Isso é um símbolo do que Sansão está fazendo em Israel. He's come to kill the Philistine lion, Ele veio para matar o leão filisteu, so that Israel can again eat the honey of the land. para que Israel novamente possa comer do mel da terra. Out of the eater came something to eat. Out of the song came something sweet. Do comedor veio algo para comer, de algo forte. Sorry, what was the last bit? Out of the eater came something to eat. Out of the strong came something sweet. E do forte veio algo doce. Jesus does the same. Jesus faz a mesma coisa. Jesus also is attacked by a lion. Jesus também é atacado por um leão. Satan, the lion who prowls around seeking to devour. Satanás, o leão que anda por aí rugindo por aí, procurando quem comer. Death, which is the great devourer. A morte, que é o grande devorador. Death, which is the strongest power in the world. A morte, que é a potência mais forte no mundo. Death, which is the power that will overwhelm and swallow up every one of us. A morte, que é a potência que nos engolirá a todos. But Jesus has defeated death and defeated Satan. Mas Jesus derrotou a morte e derrotou Satanás. He's torn those lions in pieces. Ele despedaçou esses leões. And out of the eater comes something to eat, and out of the strong comes something sweet. E de dentro do comedor, do devorador, veio algo de comer. E de dentro do forte veio algo doce. Because death could not hold Jesus, death becomes sweet to us and a gateway to everlasting life. Já que a morte não pode segurar a Jesus, a morte se vira doce para nós e se vira uma porta à nova vida. Samson's riddle is the riddle of the gospel. O enigma de Sansão é o enigma do Evangelho. It's the riddle of the strong man who defeats the predator and gives us sweet food to eat. É o enigma do homem forte que derrota ao predador e nos dá comida doce de comer. Samson is a flawed strong man. Sansão é um homem forte com suas falhas. Every strong man of the Bible is flawed, except one. Todo homem forte da Bíblia tem suas falhas, menos um. But Samson gave Israel a taste of the strong man, the stronger man, that would come to defeat the strong man Satan. Mas Sansão deu
gosto, uma pequena previsão do homem forte que viria a derrotar Satanás. Samson is not a buffoon. Sansão não é um palhaço. Samson is a type of Christ. Sansão é um tipo de Cristo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Let's pray. Oremos. Almighty God, our Father, we thank you for the life of Samson. Grande Pai, nós agradecemos pela vida de Sansão. We thank you for Samson's example and for the fact that he foreshadows the Lord Jesus. Agradecemos pelo exemplo de Sansão e pelo fato de que ele nos dá uma pequena previsão de Jesus. Father, we pray that we would be faithful to our great husband, Jesus Christ, Pai, oramos que sejamos fiéis ao nosso grande marido Jesus Cristo and seek refuge in his strength. e que busquemos refúgio na sua força. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Amém.